Neve caiu sobre Manhattan como diamantes esmagados espalhados pelo céu noturno, transformando véspera de Natal em algo quase irreal. Mas para Lena Marlowe, de pé fora do Hotel Plaza, com seu filho de 4 anos pressionado firmemente ao seu peito, nada sobre esta noite sentiu mágico. Sua respiração saiu em nuvens tremendo, misturando-se com o frio enquanto ela olhava para as janelas cintilantes das janelas da suíte cobertura do hotel. Ela nunca esperou ver seu marido atrás. No entanto, lá estava ele. Chase Marlowe, seu marido de 7 anos. Ele não estava encontrando clientes. Ele não estava fechando um acordo de fim de ano. Ele não estava preso no trânsito ou atrasado por emergências de trabalho, como ele sempre alegava. Ele estava de pé ao lado de uma mulher que Lena reconheceu instantaneamente. A modelo virou influenciadora Vera Quinn, vestida em um vestido de cetim dourado que cintilava sob a luz do lustre. E enquanto Lena observava da calçada nevada, Chase inclinou-se perto, muito perto, levantando uma taça alta de champanhe em direção aos lábios de Vera. Os dois riram, brilhando em calor e luxo, enquanto Lena, esquecida e congelando, segurava a criança que eles criaram juntos. Noah se mexeu em seus braços, tossindo suavemente. "Mamãe, o papai está vindo?" Ele sussurrou. Lena engoliu em seco. "Não esta noite, querida." Dentro da cobertura, Vera virou a cabeça. Seus olhos caíram diretamente em Lena, na esposa exausta de pé sozinha sob a neve caindo. E em vez de vergonha, Vera sorriu. Um sorriso lento, triunfante, quase cruel. Ela deslizou a mão pelo peito de Chase, beijou-o deliberadamente e sussurrou algo que o fez rir mais alto. O tipo de riso que Lena não ouvia dele há anos. Os dedos de Lena apertaram-se em volta do casaco do filho. Ela recuou, suas botas afundando na neve. Algo dentro dela quebrou, mas algo mais despertou ao mesmo tempo. Uma voz calma, firme dentro de seu peito, dizendo: "Saia esta noite antes que ele te destrua completamente." Uma rajada de vento congelante chicoteou seu cabelo em seu rosto. Lena virou-se das luzes do hotel, longe da traição pressionada contra a janela da cobertura, e puxou Noah firmemente para seus braços. Ela não sabia para onde iria. Ela não tinha dinheiro, nenhuma família, nenhum lugar seguro esperando por ela. Mas ela tinha uma verdade mais forte que o medo. Ela não criaria seu filho em uma casa onde o amor já havia morrido. E assim, na véspera de Natal, Lena Marlowe desapareceu na neve. O vento cortou o casaco de Lena no momento em que ela se afastou da praça, como se a própria cidade estivesse avisando-a que a noite só ficaria mais fria a partir dali. Manhattan brilhava em sua brilho de Natal vitrines vestidas de ouro. Quinta Avenida cintilando sob cordas de luzes brancas, mas nada disso a tocava. Beleza significava nada quando a traição ainda estava soando em seus ouvidos. Noah estremeceu, enterrando o rosto em seu ombro. "Mamãe, podemos ir para casa?" Casa? A palavra socou seu peito. Seu apartamento não era um lar. Era uma gaiola embrulhada em móveis caros. Chase nunca o deixou escolher. Era um lugar onde ela andava em ovos, onde ele usava o silêncio como uma arma e lembretes de agenda como grilhões. Um lugar onde até seu telefone e cartão bancário estavam sob seu controle. "Não, querida," ela sussurrou, ajustando o casaco dele para protegê-lo do vento. "Estamos indo para algum lugar seguro." Seguro não era um lugar que ela pudesse imaginar ainda. Suas botas afundaram na neve que engrossava enquanto ela cruzava Central Park South. Carros silvaram sobre a lama. Estranhos apressaram-se em casacos festivos, segurando sacolas de compras e copos Starbucks, inconscientes de que uma mãe e uma criança estavam silenciosamente fugindo de tudo o que conheciam. Os dedos de Lena estavam dormentes, mas ela continuou andando, impulsionada apenas pelo instinto. Chase ficaria furioso assim que percebesse que ela não estava no apartamento. Ele ligaria, ele gritaria, ele a ordenaria a voltar. Exceto que seu telefone, sua única linha para o mundo,
era inútil. A tela exigia a senha que Chase havia mudado. Ele gostava de ter controle sobre cada parte de sua vida. E esta noite, esse controle a deixou encalhada sem como chamar um táxi, um amigo ou mesmo 911, se a respiração de Noah piorasse. Seu coração disparou. Noah tossiu novamente, um som sibilante que apertou todo o seu corpo. Aguenta firme, bebê. A mamãe está bem aqui. A neve ficou mais pesada, girando ao redor deles como uma cortina. Lena apertou o aperto em Noah e empurrou para cima pelo caminho em direção ao Central Park, esperando cortar caminho e alcançar as ruas mais movimentadas. Ela não se importava onde acabaria. Qualquer lugar era melhor do que ficar parada. Sua mente repassava a imagem. Ela não conseguia escapar. Chase rindo com Vera, alimentando-a com champanhe, como se a véspera de Natal fosse uma celebração particular para dois. Não um dia feito para a família, não uma noite feita para o calor. Ela se sentiu tola e invisível. Há quanto tempo ele havia parado de vê-la? Há quanto tempo ela havia se convencido de que sua frieza era temporária? Uma rajada súbita de vento quase a derrubou de lado. Noah choramingou e Lena os estudou ambos. Ela tentou acalmá-lo com um suave zumbido, mas sua própria voz tremia. Mamãe, meu peito dói, ele sussurrou. O medo aguçou cada instinto dentro dela. Ela não podia mais vagar no frio. Ela precisava de abrigo, calor, ajuda. Mas Manhattan era enorme, implacável, e ela não tinha nenhum plano até que faróis varreram seu rosto. Um SUV escuro diminuiu a velocidade ao lado deles. A janela desceu. Lena, uma voz familiar chamou. Sua respiração engasgou. Mason, ela sussurrou. E pela primeira vez em toda a noite, a esperança cintilou. Os freios do SUV sibilaram suavemente enquanto ele parava ao lado da calçada coberta de neve. Lena piscou através do vento, tentando entender se a voz que ela ouvia era real ou apenas uma ilusão desesperada criada pela exaustão. Mas quando a porta do passageiro abriu e ar quente derramou, ela ouviu claramente. Dr. Mason Ellis, alto, firme, inconfundivelmente familiar. Mesmo depois de 10 anos, ele caminhou em sua direção, flocos de neve pegando em seu cabelo escuro. Lena, o que você está fazendo aqui fora com Noah? Está congelando. Você poderia. Mas ele parou no meio da frase quando viu o rosto pálido de Noah pressionado contra seu ombro. Entre, Mason disse. Sem hesitação, sem perguntas. Era agora um enfrentado. Todos enfrentaram. As pernas de Lena tremeram de alívio enquanto ele a guiava para o SUV aquecido. O calor parecia irreal, como entrar em outro mundo depois de estar preso na tempestade por muito tempo. Noah choramingou suavemente enquanto Mason se esticava para ajustar as saídas de aquecimento em sua direção. Ele está respirando normalmente? Mason perguntou, já escaneando a cor e a postura da criança. Lena balançou a cabeça, lágrimas picando seus olhos. Ele tem tossido. E ele disse que seu peito dói. Eu não sabia o que fazer. Meu telefone Chase me bloqueou. Eu não podia ligar para ninguém. A mandíbula de Mason apertou. Ok, eu estou levando vocês dois para Mount Sea. Ele precisa ser examinado imediatamente. Então ele olhou para ela novamente. Realmente olhou e sua voz suavizou. Você está congelando também. O que aconteceu, Lena? Ela engoliu em seco. Seus lábios tremiam tanto que ela mal conseguia falar. É uma longa história. O SUV se juntou ao trânsito, luzes refletindo no para-brisa enquanto o brilho de Natal da cidade se embaçava em riscos dourados e prateados. Você não precisa explicar agora, Mason disse gentilmente. Apenas segure Noah. Mas a verdade pressionava contra suas costelas como um peso. Eu vi Chase. Ela sussurrou na praça como uma mulher com sua amante na véspera de Natal. Sua voz falhou. Eles estavam rindo, bebendo champanhe, e ele nem se importava que estivéssemos do lado de fora no frio.
As mãos de Mason apertaram o volante. Não agressivamente, protetoramente. Eu sinto muito, ele disse baixinho. Você nunca mereceu isso. Eu sou Seth. Ninguém havia dito essas palavras a ela há anos. Por um momento, Lena sentiu sua garganta fechar com emoção. Noah tossiu novamente e Mason se esticou para entregar-lhe um cobertor do banco de trás. Embrulhe-o nisso. Estamos quase lá. A cidade passou apressada pelas vitrines brilhantes, as árvores cintilantes, as multidões de feriado. Tudo isso um contraste cruel com o medo crescendo no peito de Lena. Ela continuava olhando para o rosto de Noah, desejando que ele ficasse acordado, ficasse aquecido, ficasse com ela. Quando o SUV virou na entrada do hospital, Mason estacionou diretamente na baia de emergência. Eu te peguei, ele disse abrindo sua porta. Ambos vocês. E naquele momento, sob as luzes fluorescentes ásperas com neve derretendo em seu cabelo, Lena percebeu algo que ela não sentira a noite toda. Ela não estava mais sozinha. Dentro da baia de emergência, tudo se moveu rapidamente. Enfermeiras correndo para frente. Luzes quentes substituindo a escuridão gelada do lado de fora e o suave baipe de máquinas enchendo o ar. Mason carregou Noah em seus braços enquanto Lena caminhava ao lado deles, suas pernas instáveis de exaustão e medo. Sua respiração é superficial, Mason chamou para a enfermeira de triagem. Possível broncoespasmo induzido pelo frio. Prepare a respiratória. A enfermeira assentiu, guiando-os para uma sala pediátrica. Assim que Noah foi colocado na cama, uma equipe o cercou, anexando monitores e cobertores de aquecimento. Lena pairou perto da parede, aterrorizada para chegar muito perto, aterrorizada para desviar o olhar. Senhora, ele está estável. Uma das enfermeiras gentilmente a tranquilizou. Estamos aquecendo-o. Seus níveis de oxigênio estão respondendo. Lena pressionou uma mão trêmula aos seus lábios. Pela primeira vez desde que deixou a praça, seu corpo cedeu de alívio. Mason se aproximou. Ele vai ficar bem, Lena. Você fez a coisa certa ao trazê-lo aqui. Ela se sentou em uma cadeira, suas botas encharcadas gotejando no chão de linóleo. Eu não sabia para onde mais ir. Como vê, você veio exatamente onde precisava. Mason disse, puxando outra cadeira ao lado dela. Sua voz era firme, a mesma calma que ela se lembrava da faculdade. A mesma calma que uma vez a fez sentir-se segura sem entender o porquê. Um silêncio se estendeu entre eles, não estranho, mas pesado com coisas não ditas. Então Mason perguntou baixinho, o que realmente aconteceu esta noite? Lena olhou para suas mãos. Elas estavam vermelhas do frio, tremendo ligeiramente. Eu vi Chase com ela, ela sussurrou. Ele nem fingiu esconder. E quando eu mandei mensagem para ele, ele me disse para não estragar a noite dele. Ele não perguntou onde estávamos ou se estávamos seguros. Ela piscou forte, parecia que ele já havia nos apagado. A mandíbula de Mason apertou. Isso não é apenas cruel, isso é perigoso. Antes que ela pudesse responder, algo escorregou do bolso do seu casaco e caiu no chão. Um envelope amassado, cor creme e selado. Mason pegou-o. Isto é, seu. Lena franziu a testa. Eu não me lembro de ter colocado nada no meu bolso. Ela virou o envelope. A caligrafia fez sua respiração prender. De sua mãe. Não sua mãe biológica. Sua mãe adotiva. Aquela que a criou até morrer quando Lena tinha 17 anos. Mãos tremendo, Lena abriu. Dentro havia uma curta carta e um documento dobrado. A carta dizia: Lena, minha filha, se a vida alguma vez ficar muito pesada, vá para o lugar que eu deixei para você. Isso lhe dará escolhas quando o mundo não lhe der nenhuma. É um devido. Lena desdobrou o documento e ofegou. Uma escritura de propriedade em Vermont. Mason, ela sussurrou. O que é isso? Por que ela nunca me disse? Ele estudou o documento, sobrancelhas levantando. Lena, esta terra é real e dependendo de onde é, poderia valer algo. Valer algo?
Duas palavras às quais ela não se sentia conectada há anos. Antes que ela pudesse dizer outra palavra, uma enfermeira retornou. Seu oxigênio está estabilizando. Ele está perguntando por você. O coração de Lena inchou. Pela primeira vez naquela noite, a esperança não pareceu frágil. Pareceu possível. Quando Lena entrou no quarto de Noah, as luzes foram diminuídas para um brilho suave. As máquinas zumbiam baixinho ao lado dele, aquecendo seu pequeno corpo sob camadas de cobertores aquecidos. Suas bochechas, antes pálidas e frias, estavam começando a recuperar um leve rubor. Mamãe, ele sussurrou, estendendo uma pequena mão em sua direção. Ela apressou-se para a beira da cama dele e pressionou um beijo em sua testa. Estou bem aqui, querida. Você está seguro. A mamãe não vai a lugar nenhum. Mason estava perto do pé da cama, observando com atenção gentil. Ele não interrompeu. Ele não forçou. Ele simplesmente esperou algo que ninguém em sua vida havia feito em muito tempo. Quando Noah adormeceu novamente, Lena saiu do quarto com Mason. O corredor parecia mais silencioso agora, o caos da emergência desvanecendo-se em um zumbido baixo atrás deles. Você deveria sentar, Mason disse suavemente. Ela tentou responder, mas em vez disso sentiu seus joelhos cederem. Mason a segurou pelos ombros antes que ela pudesse cair, guiando-a para um banco ao longo da parede. Você está exausta, ele disse. Você tem carregado muito, e foi tudo o que precisou. As lágrimas vieram silenciosas primeiro, depois tremendo, depois incontroláveis. Lena cobriu o rosto com as mãos, tremendo enquanto anos de emoções engolidas se derramavam. Mason sentou-se ao lado dela, mas não falou. Ele simplesmente colocou uma mão firme entre suas omoplatas, o calor a aterrissando. Não era para ser assim. Ela finalmente engasgou. Eu pensei que se eu apenas tentasse mais, se eu ficasse quieta e fizesse tudo o que Chase queria, talvez ele voltaria para mim. Talvez ele fosse o homem que prometeu ser. As sobrancelhas de Mason se juntaram. Lena, nada disso é sua culpa. Não é, ela sussurrou. Ele disse que eu o estava segurando, que eu não era atraente o suficiente, que ninguém nunca me desejaria se ele partisse. 8. Mason inalou bruscamente. O tipo de respiração tomada por alguém tentando não mostrar raiva muito rapidamente. Lena, o que ele te disse é manipulação emocional. Cruel e completamente falso. Ela olhou para ele, lágrimas brilhando em suas bochechas. Então por que parece verdade? Porque você tem sobrevivido, não vivendo. Ele disse, alguém como Chase se certifica de que você acredite o pior sobre si mesma. É como ele mantém o controle. Ela engoliu em seco. Eu não sabia o quão ruim era até esta noite e distração depois de fazer 3. O que ele fez? Mason disse cuidadosamente. Deixar você e Noah lá fora naquela tempestade. Isso é negligência. Isso é perigoso. E, honestamente, isso é algo que um tribunal não ignoraria. As palavras a assustaram. Uma custódia de tribunal. A realidade que ela estava com muito medo de considerar. Mason, eu não tenho dinheiro. Ele controla tudo. Eu nem tenho acesso ao meu próprio cartão bancário. Ele assentiu lentamente. Então encontraremos alguém que possa ajudar. Um advogado que entenda casos como este. Nós, ela sussurrou. Sim, ele disse sem hesitação. Você não está sozinha nisso. Antes que ela pudesse responder, uma enfermeira se aproximou deles. Ele está acordado novamente, ela disse, e ele está pedindo pela mãe. Lena limpou suas lágrimas, estabilizou sua respiração e levantou-se. Desta vez ela caminhou de volta para o quarto de Noah. Não como uma mulher quebrando, mas como uma mulher começando a reconstruir. Enquanto Lena sentava ao lado da cama do hospital de Noah, acariciando seu cabelo enquanto ele dormia pacificamente, outra parte de Manhattan estava brilhando com um tipo diferente de calor. Candelabros de cristal, música jazz e a doçura artificial de pessoas fingindo que suas vidas eram perfeitas.
Dentro da cobertura do Plaza, Chase Marlowe serviu-se de outro copo de champanhe. Finalmente, ele suspirou, recostando-se no sofá de veludo ao lado de Vera Quinn. Ela parou de enviar mensagens. Vera levantou uma sobrancelha, girando sua bebida. Você disse a ela que estava ocupado. Ela deveria entender que um homem como você tem responsabilidades. Chase sorriu maliciosamente, completamente inconsciente da tempestade que ele havia posto em movimento. Ela vai superar isso. Lena sempre o faz. Mas seu telefone zumbiu novamente, desta vez não com o nome de Lena. Uma notificação, um alerta bancário. Chase franziu a testa. Tentativa de acesso negada. Autenticação solicitada. Vera se inclinou. O que é isso? Nada, ele murmurou. Embora o aborrecimento rastejasse em sua voz, Lena provavelmente tentou olhar as contas novamente. Ela sabe que não deveria. O sorriso de Vera se afiou. Você quer dizer as contas com o nome dela nelas? Chase enrijeceu. Você não sabe nada sobre isso. Mas Vera sabia. Ela sabia muito mais do que jamais revelou. Não porque Chase a disse que não era inteligente o suficiente para cautela, mas porque Vera sempre investigava seus amantes no momento em que se tornavam úteis. Ela tinha capturas de tela, gravações e fotos prontas para usar no momento em que um relacionamento parasse de beneficiá-la. Ainda assim, ela guardou a informação como uma lâmina em sua bolsa. O telefone de Chase zumbiu novamente. Desta vez, ele parecia preocupado. Conta escolar de Noah. Contato de emergência inalcançável. Tentativas de hospital. Nenhuma resposta. O sorriso pintado de Vera vacilou ligeiramente. Por que o hospital tentaria te ligar? O estômago de Chase encolheu um pouco. Provavelmente um erro. Outra mensagem. Seu cônjuge deixou residência compartilhada incapaz de entregar pacote. Chase pulou do sofá. Ela deixou o apartamento. Ele estalou. Ver piscou. E você está surpreso? Ela nunca sai sem me dizer. A voz de Ver se tornou zombeteira. Talvez ela finalmente percebeu que você não é o prêmio que pensa que é. Ele pegou seu casaco. Eu estou indo para casa para o quê? Ela disse rindo levemente. Um apartamento vazio. Chase congelou na porta. Pela primeira vez a noite toda, ele sentiu algo próximo ao medo. Mulheres como ela não simplesmente vão embora, ele murmurou. Ela não tem dinheiro, nem amigos, nem lugar para ir. Vera inclinou a cabeça, estudando-o com divertida frieza. Talvez você a tenha subestimado. Chase não respondeu. Ele saiu furioso, batendo a porta da cobertura atrás dele. A viagem de elevador pareceu interminável. O ar parecia frio e, por razões que ele não conseguia explicar, a culpa rastejou em seu peito. Quando ele chegou ao apartamento, as luzes estavam apagadas. A porta do berçário estava aberta e vazia. O casaco de Lena havia sumido. O cobertor favorito de Noah desaparecido. Para um homem que acreditava controlar tudo, o silêncio era aterrorizante. Chase Marlowe finalmente percebera que sua esposa não estava mais esperando. Ela havia partido. Na hora em que o amanhecer rastejou sobre Manhattan, pintando o horizonte em ouro suave, o hospital havia se acalmado. O caos da noite havia se desvanecido em passos suaves e anúncios de chamada distantes. Lena sentou-se ao lado da cama de Noah, seus dedos gentilmente roçando seu braço enquanto ele dormia pacificamente sob cobertores quentes. Mason retornou com uma xícara de chá quente e a colocou ao lado dela. Você deveria beber algo, ele disse suavemente. Ela assentiu, embora mal se sentisse presente. O peso da noite ainda pesava em seu peito. Mason puxou uma cadeira. Eu falei com a equipe respiratória. Noah está respondendo bem. Algumas horas de monitoramento e ele ficará bem. Alívio a envolveu novamente, desta vez mais profundo, mais firme. Por um momento, o silêncio se estabeleceu entre eles. Não desconfortável, mas pensativo. Então Mason disse, Lena, eu preciso te perguntar algo importante.
E eu preciso que você seja honesta comigo. Ela se enrijeceu. Ok, a carta. A propriedade em Vermont. Sua voz permaneceu gentil, mas seu olhar era firme. Chase sabe sobre isso. Sua respiração engasgou. A pergunta la atingiu um nervo que ela não esperava. Não, ela sussurrou. Ele não sabe. Ele pensa que eu não tenho nada. Ele se certificou disso. O que você quer dizer? Ela hesitou. Então a verdade jorrou. Chase controla tudo. Meu cartão bancário, meu telefone, minhas senhas, até minha agenda. Ele sempre disse que era para o meu próprio bem, para que eu não tivesse que me estressar com nada. Ela soltou uma respiração trêmula, mas realmente isso me mantinha dependente, presa. Fim da citação. A expressão de Mason endureceu não com julgamento em relação a ela, mas com raiva em relação ao homem que construiu sua jaula. Isso não é proteção, Lena, ele disse baixinho. Isso é controle e abuso. Sua garganta ela apertou. Ninguém nunca havia dito isso tão claramente. Ele ficaria bravo se eu perguntasse sobre nossas finanças. Ela continuou. E quando as coisas davam errado para ele no trabalho, ele me culpava. Dizia que eu não era solidária o suficiente. Dizia que eu o fazia parecer fraco. Sua voz vacilou. Eu acreditei nele por anos. Mason inclinou-se para a frente. Lena, me escute. Seu tom suavizou, ancorando-a. O que ele fez com você não é amor, é manipulação. E esta noite, deixar você e Noah no frio. Isso é negligência. Isso é perigoso. E é algo que os tribunais levam muito a sério. Sua respiração engasgou. Ela não estava pronta para pensar em tribunais, batalhas de custódia, advogados, mas ela também sabia que Mason não estava exagerando. Você acha que ele virá nos procurar? Ela sussurrou. Sim, Mason disse sem hesitação. Ele virá, não porque ele se importa, mas porque ele odeia perder o controle. Ele pausou. E porque ele não pode pagar um escândalo. Uma realização fria gelou seus ossos. Se ele descobrir sobre a propriedade em Vermont, ela murmurou. Ele não pode, Mason disse firmemente. Não se você se proteger. Essa terra pode ser a primeira alavancagem real que você teve em anos. Antes que ela pudesse responder, Noah se mexeu em seu sono. Lena o alcançou instintivamente. Mason se levantou. Você não está mais sozinha, ele disse suavemente. Eu vou te ajudar a passar por isso. O que quer que venha a seguir, e pela primeira vez, Lena acreditou nele. No final da manhã, a neve havia parado de cair, deixando Manhattan embrulhada em um cobertor branco e silencioso. O hospital deu alta a Noah com medicação e instruções rigorosas para mantê-lo aquecido pelas próximas 48 horas. Lena o carregou cuidadosamente pelo saguão, seu pequeno corpo embrulhado em um cobertor que Mason havia trazido de seu carro. Para onde você vai agora? Mason perguntou enquanto caminhava ao lado dela. A pergunta atingiu forte, não porque ela não havia considerado, mas porque ela havia. E cada resposta a aterrorizava. Ela não tinha casa para a qual pudesse voltar em segurança, nem dinheiro, nem família para ligar. Eu não sei, ela admitiu. Eu não posso voltar para o apartamento. Chase ficará furioso. E se ele me vir com Noah, eu não sei o que ele fará. Mason assentiu, não com julgamento, mas com compreensão silenciosa. Então você não vai voltar. Sua respiração tremeu. Eu não tenho para onde mais. Fim da citação. Você tem agora, ele disse simplesmente. E a levou para fora até o SUV. Abriu a porta para ela e a ajudou a acomodar Noah no banco de trás. O frio beliscou suas bochechas enquanto ela o observava caminhar para o lado do motorista. Para onde estamos indo? Ela perguntou assim que ele ligou o motor. Para a casa de uma amiga, Mason disse. Ela é advogada. Ela possui um apartamento extra no Upper West Side. Ela está fora da cidade para os feriados e ela o ofereceu a qualquer um que pudesse precisar. Lena piscou chocada. Mason, você não precisava passar por todo esse trabalho. Seu olhar passou para ela. Lena,
Você caminhou por uma tempestade de neve com seu filho porque você não tinha mais ninguém. Deixe-me ser alguém que ajuda. A sinceridade em sua voz fez seu peito apertar. A viagem para o Upper West Side foi mais calma do que a viagem frenética para o hospital. As multidões de Natal estavam fora, luzes cintilando em cada esquina, crianças rindo enquanto arrastavam trenós pela lama. Parecia surreal, como se a cidade inteira estivesse celebrando enquanto seu mundo estava em pedaços. Quando eles chegaram ao prédio, Mason ajudou a carregar Noah a escada acima. O apartamento por dentro era pequeno, mas quente, com paredes beges suaves e um sofá coberto em cobertores de malha. Uma única lâmpada brilhava perto da janela, fazendo o espaço parecer inesperadamente seguro. Isso é lindo, Lena sussurrou. É seu por enquanto, Mason disse. Ninguém sabe que você está aqui. Você pode descansar. É para Manadi. Ela baixou Noah para o sofá e beijou sua testa. A exaustão das últimas 24 horas finalmente a alcançou. O frio, o medo, a mágoa caindo tudo de uma vez. Então Mason estendeu algo que ela não esperava. Sua bolsa, sua identidade, um novo telefone pré-pago. Eu peguei estes na caixa de perdidos e achados do hospital. Eles guardam itens de emergência para pacientes que não podem esperar por substituições. Ele sorriu levemente. Você precisará de uma maneira de ficar conectada por conta própria. Entediada. Tum. Lena pegou o telefone lentamente, sobrecarregada. Mason, por que você está fazendo tudo isso por nós? Ele encontrou seu olhar firme e inabalável. Porque alguém deveria ter estado lá para você muito antes desta noite. E porque eu não vou deixar você enfrentar nada disso sozinha. Pela primeira vez em anos, Lena exalou sem medo. Chase Marlowe não havia dormido. Não porque ele se preocupava com Lena e Noah, mas porque seu mundo, o mundo que ele controlava com mão de ferro, estava subitamente cheio de rachaduras. Seu apartamento parecia errado no momento em que ele entrou. Muito quieto, muito parado, muito. Ele rasgou pelos quartos, abrindo armários, verificando gavetas, chamando seus nomes, não por amor, mas por descrença de que alguém que ele considerava impotente havia escapado por entre seus dedos. Lena, Noah! Ele gritou, voz ecoando nos tetos altos. Ninguém respondeu. Sua raiva subiu como uma febre. Ela o deixou. Ela realmente o deixou. E pior, ela fez isso sem permissão. Ele pegou seu telefone e discou para ela direto para a caixa postal. Você está brincando comigo? Ele estalou. Ele tentou novamente. Nada. Então veio a onda de medo que ele não queria reconhecer. E se ela falasse com alguém? E se ela contasse a alguém sobre as contas? Sobre o dinheiro que ele pegou emprestado em nome dela? Não, ela não faria. Ela era muito tímida, muito dependente, muito ingênua. Exceto que ela não estava mais aqui. Chase andava pela sala, puxando seu cabelo. Ele precisava encontrá-la rápido. Ele ligou para a melhor amiga de Lena de anos atrás, uma mulher com quem ela não falava desde o casamento. Nenhuma resposta. Ele ligou para o antigo emprego dela. Caixa postal. Ele verificou as câmeras do prédio. A filmagem mostrava Lena saindo com Noah em seus braços, indo para a tempestade sem olhar para trás. Um nó se apertou em seu peito. Não culpa, medo. Mas então seu telefone zumbiu. Vera, você está em casa? Você saiu sem dizer adeus. Ele a ignorou. Outra mensagem apareceu. Vera, você deveria verificar as notícias. As pessoas estão falando. Que inferno! Ele abriu o link. Uma página de fofocas havia postado uma foto tirada da janela do bar do Plaza. Chase e Vera de pé perto, champanhe na mão. Alguém legendou. Amantes de Natal. Chase praguejou em voz baixa. Isso era ruim. Muito ruim. Se investidores vissem isso, se clientes vissem isso, seu telefone zumbiu novamente, desta vez de seu chefe de relações públicas. Precisamos conversar o mais rápido possível.
Sua imagem de homem de família está quebrando. O estômago de Chase caiu. Não, não, não. Isso deveria ser discreto, ele murmurou. Então outro golpe caiu. Uma notificação do aplicativo escolar de Noah. Contato de emergência. Inalcançável. Hospital entrou em contato. Por favor, responda. Ele congelou. Hospital. A palavra o socou o ar. Noah estava ferido. Lena estava ferida. Ele discou a linha principal do hospital, mas eles não podiam compartilhar informações de pacientes. Leis de privacidade. Eles disseram a ele que alguém com seu número havia sido contatado mais cedo e não havia atendido. Ele bateu o telefone. Ela levou a criança para um hospital. Por que algo aconteceu? Porque ela não me ligou. Então a realidade caiu. Porque ela não podia. Porque ele a bloqueou de seu próprio telefone. Um arrepio subiu por sua espinha. Pela primeira vez, ele percebeu que Lena talvez não estivesse apenas ido embora. Ela talvez tivesse terminado com ele. E se ela falasse com alguém, qualquer um, sobre seus segredos, tudo e a sua vida poderia queimar. Chase pegou suas chaves. Ele não estava preocupado com sua esposa. Ele estava preocupado em perder o controle. O apartamento que Mason garantiu para Lena parecia um santuário frágil, quente, silencioso e aninhado muito acima do barulho implacável de Manhattan. Depois de acomodar Noah no quarto com um umidificador zumbindo suavemente ao lado dele, Lena finalmente exalou. Pela primeira vez em anos, ela não estava sendo observada. Ela não estava sendo cronometrada. Ela não estava sendo medida por quão rapidamente ela respondia às demandas de Chase. Mas a paz não durou muito. Enquanto procurava em sua bolsa a medicação de Noah, Lena encontrou algo que ela havia esquecido. Ela ainda tinha uma pequena bolsa com zíper. Chase insistiu que ela usasse para documentos importantes. Ele alegava que era para mantê-la organizada. Na verdade, isso a impedia de olhar muito de perto. Sua respiração engasgou enquanto ela puxava uma pilha de papéis, amassados, carimbados, alguns parcialmente rasgados. Ela não esperava nada perigoso. Mas enquanto ela folheava os documentos, a cor drenou de seu rosto, seu nome, sua assinatura, seu número de seguro social, tudo anexado a contratos que ela nunca tinha visto antes. Autorização do tomador, ela sussurrou. Mason, que estava lavando pratos na cozinha, ouviu o tremor em sua voz. Lena, ele disse aproximando-se. O que é isso? Eu não sei. Sua voz falhou. Estes papéis, eles dizem que eu peguei um empréstimo. Um enorme, mas eu nunca assinei nada. Mason pegou os documentos gentilmente de suas mãos. Enquanto ele folheava cada página, sua expressão se apertava a cada linha que ele lia. Lena, ele disse cuidadosamente, estes não são apenas papéis pessoais. Estes são contratos financeiros, juros altos. E as assinaturas, ele segurou uma página contra a luz. Elas são forjadas. Seu coração parou. Chase, ela sussurrou. Não há mais ninguém que pudesse ter feito isso, Mason disse. E se estes foram arquivados com o banco, significa que ele usou sua identidade para sacar dinheiro ilegalmente. Seus joelhos enfraqueceram. Ela afundou no sofá, agarrando uma almofada para evitar que suas mãos tremessem. Ele disse que estava estressado. Ela murmurou. Ele disse que os negócios estavam lentos. Eu pensei que ele se referia a problemas normais de negócios. Eu não sabia que ele me arrastaria para algo assim. Mason ajoelhou-se na frente dela, sua voz firme, mas tranquilizadora. Lena, me escute. Isso é sério, mas também é uma alavancagem. Tribunais não veem com bons olhos cônjuges que cometem fraude, especialmente quando isso põe em perigo seu parceiro. Alavanca? Eu não quero alavancagem, ela sussurrou. Eu quero proteger Noah. E você vai, Mason disse. Mas você não pode protegê-lo se Chase detém todo o poder. Estes documentos mudam o equilíbrio. Sua respiração estremeceu.
Se Chase descobrir que eu tenho estes, ele não vai, Mason disse rapidamente. Não até você estar pronta. Não até você ter proteção legal. Como se convocada pelo medo se instalando em seus ossos. O telefone pré-pago de Lena zumbiu na mesa. Número desconhecido. Então um alerta de caixa postal. Lena apertou o play. A voz de Chase se espalhou pelo alto-falante. Afiada, frenética, fria. Lena, atenda seu telefone. Eu sei que você está em algum lugar na cidade. Precisamos conversar antes que isso piore. Seu sangue gelou. Este não era um marido ligando. Era um homem percebendo a única coisa que ele mais temia: perder o controle. A caixa postal terminou, deixando o apartamento em um silêncio pesado e sufocante. Lena olhou para o telefone como se pudesse tocar novamente. Como se Chase pudesse de repente arrombar a porta, mesmo sabendo que ele não tinha ideia de onde ela estava. Ainda assim, o medo se instalou profundamente em seu peito. Mason a observou cuidadosamente. Não ouça essa mensagem sozinha, ele disse suavemente. Deixe-me ouvir a próxima com você. Outra vibração, outra caixa postal. Ela não apertou o play desta vez. Em vez disso, ela sussurrou. Ele parece diferente. Diferente como? Mason perguntou. Assustado? Ela disse. Mas não sobre nós, sobre si mesmo. Como se ele tivesse medo de que algo estivesse escapando de suas mãos. Ela engoliu. E é aí que ele é o mais perigoso. Mason pegou o telefone gentilmente de seus dedos e o colocou de lado. Lena, foque no que está à sua frente. Você e Noah estão seguros agora. Isso é o que importa. Seguro. A palavra parecia frágil, mas era algo. Mason se levantou e caminhou até a pequena mesa de jantar, puxando seu laptop e uma pasta de couro gasta. Precisamos catalogar tudo o que você encontrou. Fotos, documentos, qualquer coisa que mostre Chase falsificando sua assinatura. Lena hesitou. Isso não o deixará mais bravo? Provavelmente, Mason disse honestamente. Mas sua raiva não é mais o ponto. Sua proteção é. Ele abriu a pasta e mostrou-lhe o logotipo em relevo. Um escritório de advocacia que ela reconheceu de notícias. Um que lidava com casos domésticos de alto perfil, investigações de fraude e disputas de custódia. Seu coração pulou. Eu não posso pagar isso. Como está o Bing? Você não está pagando nada. Mason disse. Meu amigo, meu melhor amigo, trabalha para esta firma. Eu já liguei para ele. Ele disse, ele pegará seu caso pro bono até que a investigação esteja estável. Lena olhou para ele, atordoada. Por que ele faria isso? Ele nem me conhece. Ele não precisa te conhecer. Mason disse, ele me conhece e confia no meu julgamento. Emoção subiu em sua garganta tão rapidamente que ela teve que piscar para contê-la. Mason, eu não sei como te agradecer. Você não precisa, ele disse simplesmente. Apenas deixe-me ajudar. Eles passaram os próximos 30 minutos classificando os documentos. Cada assinatura forjada, cada data que não combinava, cada deslize que mostrava o pânico de Chase vazando através de sua tentativa de controle. Mason fotografou tudo, fazendo upload dos arquivos para um disco seguro. Então ele pausou. Há algo mais que deveríamos olhar. Ele assentiu em direção à escritura da propriedade em Vermont, deitada na mesa de centro. Essa terra, Mason disse baixinho, poderia mudar tudo. Exemplo. Eu ainda não entendo, Lena confessou. Por que minha mãe deixaria algo assim para mim? Mason hesitou. Então abriu seu laptop e digitou rapidamente. Porque este não é apenas um pedaço de terra, Lena. É bem ao lado de um local proposto para uma expansão de energia renovável. Se o acordo for adiante, ele virou a tela para ela. Poderia valer mais do que você pensa. Quanto mais? Ela sussurrou. Ele manteve o olhar dela o suficiente para lhe dar uma vida inteiramente nova.
O suficiente para ter certeza de que Chase nunca mais terá alavancagem sobre você. Antes que ela pudesse absorver o peso dessas palavras, seu telefone zumbiu novamente. Desta vez um texto. Eu estou vindo te encontrar. Nós não terminamos. Chase. Mason leu o medo em seus olhos. Lena, ele disse firmemente. Ele está perdendo o controle, não ganhando, e nós vamos ficar à frente dele. Eu prometo. Pela primeira vez, o medo não a engoliu inteira porque alguém finalmente se interpôs entre ela e a tempestade. Ao entardecer, a cidade abaixo do apartamento havia mudado para seu brilho de feriado usual, luzes douradas em brownstones, guirlandas em grades de ferro e o eco fraco de carolers flutuando pelas ruas. Dentro, no entanto, Lena não sentia nenhum do calor que Manhattan oferecia. Cada sombra parecia mais nítida. Cada som a fazia estremecer. Noah estava finalmente dormindo no quarto, embrulhado em cobertores macios e respirando firmemente. Lena o verificou 2 vezes, depois uma terceira vez, apenas para se tranquilizar de que ele estava seguro. Mason notou seu andar. Você está esperando por algo, ele disse gentilmente. Ela assentiu. Eu posso sentir isso. Chase não é do tipo de sentar quieto. Ele virá por nós. Ele não vai te encontrar, Mason disse. Ele não sabe este endereço. Ele não sabe quem eu liguei e ele definitivamente não sabe que você tem evidências que poderiam enterrá-lo. Eu não quero enterrá-lo, ela sussurrou. Eu só quero paz. Eu quero liberdade. A expressão de Mason suavizou. E é exatamente por isso que ele não pode te ter de volta. E Richan e 140 cuidaram. Antes que ela pudesse responder, seu telefone zumbiu novamente, um novo texto. Sua respiração tremeu enquanto ela lia. Para onde você está levando meu filho? Você está cometendo um erro. Venha para casa agora. Ela mostrou Mason. Ele leu a mensagem, mandíbula apertando. Ele está escalando. Lena afundou no sofá, segurando suas mãos juntas para parar seu tremor. E se ele ligar para a polícia e alegar que eu sequestrei Noah? Ele não vai. Mason disse que ele sabe que estaria expondo sua própria negligência. E mesmo que ele tente, você tem registros hospitalares provando que você trouxe Noah durante uma emergência. Lena fechou os olhos. Mason, ele não vai parar. Não, Mason concordou. Mas nós vamos controlar o próximo movimento, não ele. Ele se levantou e caminhou até a porta, verificando as fechaduras novamente, mesmo que já o tivesse feito 2 vezes. Seu instinto protetor não era apenas médico, era pessoal, e isso a assustou de uma maneira diferente. Ela não queria depender de ninguém, mas ela não sabia como fazer isso sozinha. Mason voltou para o seu lado. Eu estou ligando para Ethan, ele disse, referindo-se ao amigo advogado. Você terá aconselhamento legal antes da meia-noite. Ela assentiu, grata, mas naquele momento um som súbito ecoou do corredor lá fora. Uma batida pesada seguida por outra. Mais alto. Lena congelou. Mason trocou um olhar com ela. Fique aqui. Não, ela sussurrou, aterrorizada. Não abra. Sua forma é dita. Ele se aproximou da porta de qualquer maneira, cuidadoso e silencioso, olhando pelo olho mágico. Seus ombros enrijeceram. O que é? Lena sussurrou. Mason se virou, voz baixa e controlada. É Chase. Seu coração bateu em suas costelas. Outra batida estrondosa chacoalhou a porta. Lena Chase gritou do corredor. Eu sei que você está aí. Abra a porta ou eu o farei. Mason se interpôs entre Lena e a entrada, protetor e firme, bloqueando-a da vista. Você não vai abrir isso, ele disse firmemente. A maçaneta da porta tremeu violentamente. Lena, este é seu último aviso. Lágrimas brotaram em seus olhos enquanto ela segurava a porta do quarto de Noah, aterrorizada que ele acordasse. Mason colocou uma mão tranquilizadora em seu braço. Ele não pode mais te ameaçar. Mas lá fora, Chase batia em um homem desesperado para recuperar o controle.
Um homem prestes a perder muito mais do que percebera. A batida na porta ficou mais forte, cada golpe enviando vibrações pelas paredes do apartamento. Lena estremeceu a cada batida, instintivamente parando na frente da porta do quarto de Noah, mesmo que ele dormisse atrás dela. Mason ficou imóvel perto da entrada, ombros quadrados, pronto para impedir Chase de forçar a entrada. Lena! Chase gritou novamente, a voz rachando sob o peso do pânico e da raiva. Abra esta porta agora. Mas antes que Mason pudesse falar, outro som preencheu o corredor lá fora. A voz de uma mulher afiada, zombeteira, impossivelmente familiar. Bem, a voz passeou. Se não é, o amoroso homem de família. Mason espiou pelo olho mágico novamente e enrijeceu. O que é? Lena sussurrou. Ele exalou lentamente. É Vera. O estômago de Lena encolheu. Lá fora, Vera Quinn estava em um casaco com acabamento de pele, braços cruzados, telefone erguido como uma arma. Seu sorriso era venenoso, o tipo que só uma mulher desprezada poderia invocar. Chase sibilou para ela. O que diabos você está fazendo aqui? Como você sequer encontrou? Oh, não se lisonjeie, Vera interrompeu. Eu rastreei seu telefone. Você o deixou no Uber? Gênio. E adivinha o que o motorista encontrou? Ela balançou o telefone zombeteiramente. Suas mensagens, seus e-mails, tudo. Chase avançou para o telefone, mas Vera recuou. Aham. Você não pode mais arrebatar coisas. Esse é o trabalho da sua esposa, certo? Ou era. Devolva, ele estalou. Não, ela disse simplesmente. Porque eu estou cansada de ser o acessório em sua pequena vida dupla. Lena e Mason trocaram um olhar atordoado. O que ela quer? Lena sussurrou. Mason balançou a cabeça. Com pessoas como o caos dela, Vera continuou, voz ecoando pelo corredor. Você sabe o que é engraçado, Chase? Você me prometeu um impulso de PR. Você prometeu acesso às suas conexões, mas em vez disso, ela riu bruscamente. Em vez disso, todo o seu império está prestes a desmoronar. E eu sou quem vai derrubá-lo. Chase agarrou o braço dela. Pare com isso. Você não sabe com o que está mexendo. Ah, eu sei, ela disse docemente. Eu tenho seus registros de empréstimos, as assinaturas forjadas, os e-mails falsos, e eu já enviei cópias para alguns jornalistas que eu conheço. Lena pressionou uma mão em sua boca. Ele forjou o nome dela. E agora Vera estava expondo isso. O rosto de Chase ficou pálido. Seu psicopata. Cuidado, ela avisou, apontando o telefone para ele. Você põe um dedo em mim e esta gravação inteira entra ao vivo. Ele parou morto. Dentro do apartamento, Mason murmurou. Isso é inesperado, mas incrivelmente útil. Então veio o golpe final. Vera levantou a voz, gritando para todo o andar ouvir. Seu marido usou a identidade de sua esposa para contrair empréstimos ilegais. Ele está se afogando em dívidas. Ele está atraindo. E ele está culpando todos menos a si mesmo. Chase congelou, horror inundando seu rosto. Vizinhos abriram portas, telefones apareceram, câmeras clicaram. E assim, o pesadelo particular que ele criou se tornou um espetáculo público. Mason virou-se para Lena. Isso ele disse baixinho. Acabou de mudar tudo a seu favor. Eu não tenho Lena, não sentiu triunfo. Não ainda. Mas pela primeira vez, ela sentiu o equilíbrio de poder inclinar-se para fora das mãos de Chase Marlowe. O corredor fora do apartamento havia se transformado em um campo de batalha. Um que Chase nunca esperava lutar. Os vizinhos que geralmente evitavam contato visual agora estavam com seus telefones celulares levantados, capturando cada segundo como se assistissem a um filme de feriado escandaloso se desenrolar. As palavras de Vera ecoaram pelo corredor como lâminas afiadas. Empréstimos ilegais, ela gritou novamente. Assinaturas forjadas.
Ele usou a identidade de sua esposa porque ele não conseguia se qualificar sozinho. Chase girou em direção a ela, rosto vermelho de pânico. Calhe a boca. Você não sabe o que está dizendo. Ah, querida, ela ronronou. Eu sei exatamente o que estou dizendo, e assim saberão todos os outros assim que isso for online. Ela apertou um botão em sua tela e uma prévia de um vídeo apareceu. Chase divagando embriagado sobre usar o registro limpo de Lena e fazer o que for preciso para salvar minha empresa. E na frente dela um vizinho ofegou. Alguém sussurrou. Isso é real? Chase avançou para ela novamente. Mas dois homens do fim do corredor se interpuseram entre eles, braços cruzados. Afaste-se, cara! Um deles avisou. Ninguém a está tocando. Dentro do apartamento, Lena observava por trás da corrente de segurança, coração acelerado. Ela não queria ver Chase humilhado. Parte dela ainda tremia à vista de sua raiva. Mas outra parte, uma parte mais profunda, mais silenciosa, sentiu algo mais. Validação. Por anos, ela havia questionado seus instintos, sua sanidade, seu valor. Chase a havia convencido de que ela estava exagerando, ingrata, dramática. Mas agora a verdade estava gritando pelo corredor para o mundo inteiro ouvir. Mason estava ao lado dela, voz baixa. Lena, esta filmagem sozinha poderia influenciar uma audiência de custódia. Eu não quero vingança, ela sussurrou. Eu só quero que Noah esteja seguro. E isso, Mason disse, é exatamente porque você merece vencer para Downer. Lá no corredor, Chase percebeu que as câmeras não iriam embora. Sua raiva se transformou em desespero. Lena, ele gritou, batendo um punho contra a porta. Você está ouvindo? Isso é culpa sua se você não tivesse saído. Mason destravou a corrente de segurança e abriu a porta apenas o suficiente para entrar na soleira. Ele não gritou. Ele não ameaçou. Ele simplesmente disse, você precisa sair. Chase zombou. Isso não te concerne. Mason não estremeceu. Concerne quando uma criança está envolvida. E quando uma mulher que você machucou está finalmente pedindo ajuda. As palavras picaram mais do que qualquer soco. Chase tentou avançar, mas Mason o bloqueou facilmente. Não dê mais um passo. Por um momento, Chase parecia pronto para atacar. Seus punhos se contraíram. Seus olhos se estreitaram. Então Vera levantou o telefone novamente, sorrindo maliciosamente. Vá em frente, Chase. Bata nele. Me dê algo ainda melhor para postar. Ele congelou, encurralado, exposto, impotente, lentamente derrotado. Ele recuou. Lena, ele rosnou. Você não pode fazer isso. Você não pode levar meu filho. Lena deu um passo à frente, ficando atrás de Mason, mas perto o suficiente para Chase vê-la claramente. Eu não estou pegando nada, ela disse baixinho. Eu estou protegendo-o. Os vizinhos murmuraram em aprovação. E pela primeira vez, Chase percebeu que ninguém mais acreditava nele. 2 dias depois, as luzes de feriado fora do Tribunal de Família de Manhattan brilhavam suavemente através das grandes janelas, lançando reflexos quentes nos pisos polidos. Mas dentro da sala de audiências, o ar parecia mais frio do que o vento de dezembro. Audiências de custódia raramente eram gentis, especialmente quando um lado lutava com desespero e o outro lutava com medo. Lena sentou-se à mesa do requerente, mãos apertadas no colo. Ela usava um suéter azul marinho simples e o único par de sapatos de vestir que ainda possuía. Noah sentou com um advogado de crianças no corredor, brincando baixinho com um pequeno caminhão de brinquedo que Mason havia comprado para ele. Seu estômago revirava toda vez que ela pensava nele esperando lá fora, inconsciente de quão transformador este dia poderia ser. Mason sentou atrás dela, oferecendo força silenciosa apenas por estar presente. Na mesa oposta sentou Chase, mandíbula cerrada, ombros tensos, olhos ardendo com a necessidade de vencer. Ao lado dele, 2 advogados caros folheavam fichários grossos o suficiente para enterrar a verdade se necessário. A juíza, uma mulher severa com cabelo prateado,
Ajustou seus óculos. Estamos aqui para determinar a custódia temporária e avaliar preocupações imediatas de segurança. Senhora Marlowe, por favor, levante-se. Lena se levantou, joelhos tremendo. Você deixou a residência com seu filho na véspera de Natal. Explique por quê. Sua boca secou, mas ela forçou as palavras a sair. Meritíssima, meu marido nos deixou em uma tempestade de neve. Meu filho tinha dificuldade para respirar. Eu não conseguia acessar meu telefone porque ele me bloqueou. Eu não tinha como pedir ajuda. Eu tomei a decisão de sair pela segurança do meu filho. IFZ Chase zombou alto. Seu advogado colocou uma mão restritiva em seu braço. A juíza voltou seu olhar para ele. Senhor Marlowe, você terá sua vez. Quando o questionamento mudou para Chase, seu advogado lançou-se em uma performance. Meritíssima, meu cliente é um empresário respeitado. Ele estava participando de um encontro profissional naquela noite. Senhora Mara Marlowe tem um histórico de instabilidade emocional. Isso é uma mentira, Lena sussurrou. Mas a juíza levantou uma mão. Ouviremos todos os lados. Fim da citação. O advogado continuou. Ela deixou a residência sem notificá-lo, criando uma situação perigosa. Mason inclinou-se para a frente, sussurrando. Ele está tentando te enquadrar como irresponsável. Fique calma. Então a juíza disse, Sr. Ellis, veja o seu nome listado como testemunha. Por favor, aproxime-se. A respiração de Lena engasgou enquanto Mason caminhava para o depoimento. Ele prestou o juramento, então encontrou os olhos da juíza com profissionalismo firme. Dr. Ellis, a juíza disse, explique seu envolvimento. Obrigado por assistir. Eu sou o médico que tratou Noah na véspera de Natal, ele disse. Ele chegou com sintomas de hipotermia e dificuldade para respirar. A senhora Marlowe agiu rápida e apropriadamente. Se ela tivesse demorado, a condição dele poderia ter piorado. Um murmúrio correu pelo tribunal. Chase parecia abalado e Mason continuou. Eu testemunhei evidências indicando controle financeiro significativo e manipulação emocional pelo Sr. Marlowe. Chase se pôs de pé. Isso não é verdade. Ela está mentindo. Ele está mentindo. Eu obrigado por assistir. A juíza bateu seu martelo. Sente-se, Sr. Marlowe. Silêncio caiu. Então a juíza proferiu as palavras que atingiram como um trovão. Custódia total temporária é concedida à Sra. Marlowe. O Sr. Marlowe terá apenas visitação supervisionada, aguardando investigação. A respiração de Lena tremeu de alívio, inundando-a tão rapidamente que lágrimas escorreram por suas bochechas. Pela primeira vez, a verdade não foi apenas dita. Ela importava. Enquanto Lena segurava Noah perto fora do tribunal, tentando acalmar sua respiração após a decisão da juíza, Chase Marlowe estava vivendo uma realidade muito diferente. Ele saiu furioso pelas portas da sala de audiências, seus advogados se esforçando para acompanhar, gritando jargões legais que ele não ouvia mais. O corredor zumbia com o choque murmurado de escreventes sussurrando, advogados olhando de soslaio, espectadores trocando olhares de cumplicidade. Chase ignorou todos eles. Ela não pode fazer isso, ele sibilou. Uma decisão temporária não significa nada. Eu vou derrubá-la. Mas mesmo quando as palavras saíram de sua boca, sua voz falhou. Seu advogado principal limpou a garganta. Sr. Marlowe, há mais o que precisamos discutir. Chase girou, olhos em chamas. O que agora? O advogado baixou a voz. Os documentos de empréstimo forjados. O banco os sinalizou. Recebemos a notificação esta manhã. Provavelmente haverá uma investigação. Que investigação? Chase estalou. É minha esposa, minha casa. Não é um crime usar. É um crime, o advogado interrompeu bruscamente, olhando ao redor antes de baixar a voz. Fraude de identidade, abuso financeiro, e dado o contexto doméstico, vai parecer muito, muito ruim. Chase tropeçou um passo para trás.
Então seu telefone zumbiu. Ele o pegou do bolso, esperando uma mensagem de sua equipe de relações públicas. Em vez disso, notícias de última hora. Empresário de Manhattan sob escrutínio por suposta fraude de identidade. Uma foto borrada dele e Vera na praça colada sob a manchete. Ele rolou um novo vídeo viral postado por Vera. Tudo o que levou foi 10 segundos para destruir sua imagem. Eu tive que usar o nome de Lena. É mais limpo. Meus créditos destruídos. Ela nunca saberá. Chase sentiu o sangue escoar de seu rosto. Não, 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 ela não faria. Mas ela fez. Vera Quinn havia acendido o fósforo e o mundo estava assistindo o fogo queimar. Seu advogado engoliu em seco. Precisamos nos adiantar à narrativa. Você deveria emitir um comunicado. Eu não vou liberar nada. Chase latiu. Ligue para Vera agora, nós tentamos. O advogado disse que ela não está respondendo. O agente dela emitiu um comunicado dizendo que ela está cooperando totalmente com os investigadores. Chase quase deixou cair o telefone. Seu mundo cuidadosamente elaborado, mantido através de controle e intimidação, estava se desfazendo como gelo fino sob ele. Ele se virou e avistou Lena através das portas do tribunal. Ela estava na calçada com Noah em seus braços, Mason ao seu lado. Ela parecia cansada, abalada, mas firme, mais forte do que ele jamais a havia permitido ser. Chase avançou em direção a ela, ignorando os avisos de seu advogado. Lena, ele chamou, precisamos conversar. Lena enrijeceu. Mason se interpôs entre eles, voz calma, mas firme. Você causou danos suficientes hoje. Chase o ignorou. Lena, diga a eles que não é verdade. Diga a eles que você não está apresentando queixas. Você me deve isso. Ela o encarou chocada com a audácia. Te devo? Ela repetiu suavemente. Sua voz não tremeu. Não mais. Eu devo a Noah segurança. Eu devo a mim mesma paz, mas eu não te devo nada. Mason a guiou gentilmente e Noah em direção ao carro esperando. Chase estendeu a mão, mas ninguém o deixou se aproximar. Nem a lei, nem o tribunal, nem a verdade que finalmente veio à tona. E enquanto o carro se afastava, ele percebeu algo que nunca havia sentido antes. Ele não estava perdendo o controle. Ele já o havia perdido. A sala de audiência se reuniu novamente 2 dias depois para a audiência financeira. Uma sessão de emergência chamada depois que o banco formalmente relatou irregularidades nos documentos de empréstimo ligados ao nome de Lena. Neve caía firmemente fora das altas janelas do tribunal, abafando a cidade como se Manhattan estivesse prendendo a respiração. Lena sentou-se à mesa do requerente mais uma vez, mãos firmemente dobradas no colo. Mason sentou atrás dela para apoio e seu advogado, Ethan Ross, afiado, composto e devastadoramente calmo, organizou pastas bem rotuladas diante da juíza. Do outro lado da sala, Chase parecia uma sombra do homem que uma vez fingiu ser. Seu terno estava amassado, sua gravata torta, seus olhos injetados de sangue por noites passadas apagando incêndios que ele havia começado muito antes da véspera de Natal. Seus advogados sussurravam freneticamente para ele, mas nada podia mascar o pavor gravado em seu rosto. A juíza levantou o primeiro documento da pilha. Sr. Marlowe, ela começou. Revisamos o contrato assinado usando a identidade de sua esposa. A senhora Marlowe afirma que não autorizou essas transações. Chase se levantou, desesperado e suando. Meritíssima, ela está confusa. Essas foram decisões domésticas, ela as assinou. Ethan se levantou. Permissão para apresentar a prova A. A juíza assentiu. Uma tela acendeu na frente da sala de audiências. Um vídeo, a gravação de Vera. A voz de Chase. Eu tive que usar o registro limpo de Lena. Meus créditos destruídos. Ela nunca saberá. Um suspiro correu pelo tribunal. O advogado de Chase fechou os olhos como se tivesse acabado de ver toda sua carreira virar fumaça. Chase avançou. Isso foi tirado de contexto.
Aquela mulher é instável. A juíza levantou uma mão bruscamente. Sente-se, Sr. Marlowe. Ele congelou. Ethan deu um passo à frente. Evidências adicionais mostram que o Sr. Marlowe mudou as senhas da Sra. Marlowe, restringiu seu acesso financeiro e a bloqueou de seu próprio telefone. Isso demonstra isolamento intencional e abuso financeiro. Lena olhou para a mesa. Ouvir seu sofrimento descrito em termos legais parecia surreal, como a história de outra pessoa, mas cada palavra era verdadeira. A juíza virou-se para Lena. Senhora Marlowe, você consentiu com algum desses empréstimos? Não, meritíssima, ela disse baixinho. Eu nem sabia que eles existiam. A juíza fez várias anotações, então veio o golpe final. Dada a atividade fraudulenta, a manipulação demonstrada e o risco imediato imposto a Sr. Marlowe e seu filho, este tribunal considera o Sr. Marlowe o único responsável pelas dívidas pendentes. Além disso, a respiração de Chase engasgou. Uma investigação oficial de fraude prosseguirá. Até sua conclusão, as contas do Sr. Marlowe serão congeladas. Ele desabou de volta em sua cadeira. Contas congeladas, dívida apenas em seu nome, investigação criminal pendente, visitação supervisionada, sua vida, sua imagem, seu controle estilhaçados em segundos. Mas a juíza não havia terminado. Adicionalmente, a Sra. Marlowe é concedido o uso exclusivo temporário da residência conjugal. Chase se endireitou bruscamente. O quê? Você não pode. Ela saiu sob coação, a juíza corrigiu, e o tribunal não a devolverá a circunstâncias inseguras. Lena engoliu em seco, lágrimas queimando seus olhos. Ela nunca imaginou que ouviria essas palavras ditas para ela. A juíza levantou a última página. A prioridade deste tribunal é a segurança e estabilidade da criança e do cônjuge vitimado. Sr. Marlowe, você violou ambos. Um único golpe limpo do martelo encerrou a audiência e encerrou o reinado de Chase Marlowe. A primeira noite de volta no apartamento conjugal pareceu estranha, como andar por um museu de uma vida à qual ela não pertencia mais. A juíza havia concedido a ela acesso total, mas isso não apagava as memórias embutidas nas paredes. As discussões sussurradas a portas fechadas, a tensão constante, as noites em que ela chorava silenciosamente enquanto Chase dormia ao lado dela. Mas desta vez, ela não voltou sozinha. Noah cambaleou para seu antigo quarto, agarrando seu cobertor e olhando ao redor com olhos arregalados. Lena ajoelhou-se ao lado dele. Está tudo bem se ficarmos aqui por um tempinho? Ela perguntou suavemente. Ele assentiu sonolentamente. Enquanto você estiver aqui, mamãe, seu coração apertou calorosamente desta vez. Mason carregou uma caixa de mantimentos, colocando-os gentilmente no balcão. Eu estoquei o básico, ele disse, e algumas coisas que Noah gosta. Você não precisava, Lena, ele disse com um pequeno sorriso. Eu sei que você não está acostumada com pessoas ajudando sem uma agenda, mas deixe-me ser a exceção. E graça. As palavras aterraram mais fundo do que ele sabia. Por anos, a ajuda foi condicional. Execute. Obedeça, por favor. Agora a ajuda veio sem amarras, e ela quase não sabia como aceitá-la. Quando Noah adormeceu, Lena e Mason sentaram-se na sala de estar. A lâmpada fraca lançava sombras quentes, suavizando as bordas afiadas do espaço. Eu preciso te contar algo, Lena disse baixinho, dedos traçando a borda de sua caneca de chá, sobre a propriedade em Vermont. Mason inclinou-se para a frente. Estou ouvindo. Ajude-a. Eu não entendo por que minha mãe deixou isso para mim ou o que eu devo fazer com isso. Eu mal sabia como gerenciar uma conta bancária conjunta com Chase, muito menos terras. Você não precisa saber tudo agora, Mason disse gentilmente. Mas eu falei com um colega hoje. Essa área faz parte da proposta de expansão de energia renovável. Se o acordo for finalizado, o valor da terra disparará. Lena piscou. Disparará? De quanto estamos falando? Mason hesitou antes de responder.
potencialmente centenas de milhares. Sua respiração engasgou. Isso não pode ser real. É, Mason a assegurou. Você tem algo que Chase nunca esperou. Um futuro que ele não pode controlar. Ela olhou ao redor do apartamento. Os móveis caros que Chase insistiu. A decoração curada destinada a impressionar visitantes. A perfeição estéril. Nada disso parecia dela. Mas a terra de Vermont, que parecia uma porta esperando para ser aberta. De repente, lágrimas brotaram em seus olhos. Não de dor desta vez, mas de algo mais gentil. Esperança, possibilidade, um futuro se formando silenciosamente no horizonte. Mason estendeu a mão pelo sofá e tocou a mão dela levemente. Você tem permissão para recomeçar, Lena. Ela engoliu em seco. Eu não sei por onde começar. Que tal com o jantar? Ele disse suavemente. Um passo de cada vez. Ela riu pequeno, surpresa, genuína. E pela primeira vez em anos, Lena percebeu que não estava reconstruindo uma vida de ruínas. Ela estava construindo uma vida que finalmente pertencia a ela. A próxima semana passou em um ritmo que Lena nunca havia conhecido antes. Manhãs tranquilas com o riso de Noah ecoando pelo corredor. Café da manhã simples que ela cozinhava sem medo de ser criticada e noites onde o apartamento parecia mais leve, como se a ausência da raiva de Chase tivesse aberto as janelas para deixar o calor entrar. Mas na manhã de quinta-feira, tudo mudou. Uma batida pesada ecoou pelo apartamento. Lena congelou, o coração pulando direto para sua garganta. Por uma fração de segundo, ela temeu que Chase tivesse retornado, desafiando a ordem judicial. Ela puxou Noah para perto, prendendo a respiração. Mas quando ela abriu a porta, não era Chase. 2 investigadores federais estavam no corredor, distintivos visíveis. Senhora Marlowe, o agente mais alto perguntou. Lena assentiu cuidadosamente. Estamos aqui em relação à atividade de empréstimo fraudulenta conectada ao seu nome. Gostaríamos de fazer-lhe algumas perguntas. Como palavra, seu pulso acelerou, mas ela se endireitou. Claro. Por favor, entre. Mason chegou minutos depois. Ela enviou uma mensagem de texto silenciosamente para ele e se posicionou ao lado dela como um escudo. Os investigadores foram profissionais, respeitosos, minuciosos. Eles perguntaram sobre seu casamento, seu acesso financeiro, a assinatura forjada, os comportamentos controladores. Em um ponto, a voz de Lena tremeu. Eu não sabia que ele estava fazendo nada disso. Eu só queria manter minha família unida. E 10. Um dos investigadores assentiu simpaticamente. É assim que essas situações frequentemente começam. Você foi isolada, mas a evidência é clara e você será protegida durante todo este processo. Quando eles partiram, Lena ficou no apartamento silencioso, encostada na parede, enquanto o alívio a envolvia. Mason tocou seu ombro gentilmente. Você lidou com isso perfeitamente, ele disse. Mas parece tão estranho, ela sussurrou. Por anos, Chase me fez acreditar que ninguém nunca ficaria do meu lado. Agora, estranhos estão lutando por mim, porque a verdade é finalmente visível, Mason disse suavemente. E porque você merece coisa melhor. Mais tarde naquela noite, enquanto a neve passava pelas janelas, Lena colocou Noah na cama. Ele sorriu sonolentamente. Estamos seguros agora, mamãe? Ela puxou o cabelo dele para trás. Estamos chegando lá. Quando ela retornou à sala de estar, Mason estava esperando com um pequeno envelope em sua mão. O que é isso? Lena perguntou. Uma carta, ele disse, do escritório de zoneamento de Vermont. Eu ajudei a agilizar um pedido de registros. Seu estômago revirou. O que ela diz? Ele a entregou gentilmente para ela. Lena desdobrou o papel, escaneando cada linha, sua respiração engasgou. Mason, eles querem se encontrar comigo. O projeto de energia. Eles querem negociar uma oferta pela terra. Exatamente. Mason disse. Eles estão interessados. Muito interessados. Lágrimas encheram seus olhos, não de medo,
mas de algo que ela não estava acostumada a sentir: oportunidade. Uma chance real de um futuro não moldado pela sobrevivência, mas pela escolha. Ela afundou no sofá, sobrecarregada. Eu não posso acreditar que isso está acontecendo. Mason sentou ao lado dela. Lena, olhe para mim. Ela levantou os olhos. Você sobreviveu a algo que era para te quebrar, e agora a vida está devolvendo algo. Pela primeira vez, ela se permitiu acreditar. O passado não a estava mais segurando, e o futuro quieta, firmemente estava estendendo sua mão. As montanhas de Vermont brilhavam em rosa suave sob o sol nascente de inverno. Uma beleza tranquila que Lena nunca havia experimentado antes. Ela saiu do pequeno SUV, segurando a mão de Noah, a respiração deles formando nuvens suaves no ar fresco da manhã. Pela primeira vez em o que pareciam anos, ela inalou sem sentir seu peito apertar. Esta é a nossa terra, ela sussurrou, mal acreditando. Noah olhou para ela com olhos arregalados. É grande, mamãe. É, ela disse suavemente. Grande o suficiente para novos começos. A reunião com os representantes de energia renovável aconteceu em um modesto escritório de madeira com vista para hectares de neve intocada. Os homens do outro lado da mesa não eram frios ou intimidantes. Eles eram respeitosos, pacientes e surpreendentemente esperançosos. Senhora Marlowe, um deles explicou, sua terra fica diretamente no local de expansão para nosso projeto de energia eólica. É um componente crítico. Estamos preparados para negociar uma compra substancial. Eufant e Cada. É a charada. É a charada. Lena trocou um olhar com Mason, solidário, calmo, discretamente orgulhoso. O que significa substancial? Ela perguntou, voz firme, embora suas mãos tremessem ligeiramente. O representante deslizou um papel pela mesa. O número nele fez a respiração de Lena parar. Não era apenas o suficiente para viver. Era o suficiente para reconstruir. O suficiente para garantir o futuro de Noah. O suficiente para finalmente ser livre. Ela piscou através das lágrimas. Eu preciso de um momento, Yai. Lá fora, ela se encostou na grade com vista para o Vale Nevado, sobrecarregada não pelo medo, mas pela possibilidade. Mason se juntou a ela baixinho. Isso muda tudo, ele disse. Ela assentiu. Eu nunca imaginei que a vida pudesse ser assim. Você ganhou, ele respondeu gentilmente. Cada passo que você deu para se proteger, e seu filho te levou aqui. Quando eles retornaram para dentro, Lena assinou o acordo preliminar. Pareceu como fechar a porta em uma vida para a qual ela nunca desejou retornar. De volta em Manhattan, o próximo golpe caiu para Chase publicamente e decisivamente. Sua empresa emitiu um comunicado, distanciando-se. Investidores retiraram. Acusações foram oficialmente arquivadas. O mundo que ele uma vez construiu através de manipulação e poder emprestado finalmente desmoronou sob o peso da verdade. Mas Lena não celebrou sua queda. Ela celebrou sua liberdade. Naquela noite, no brilho quente de sua cabine alugada em Vermont, ela colocou Noah na cama com cobertores macios e cantou para ele uma canção de ninar que ela não cantava há anos. Quando ela saiu, flocos de neve flutuaram preguiçosamente, pousando em seu cabelo e cílios. Mason a seguiu para fora, mãos enfiadas nos bolsos de seu casaco. Você alguma vez pensa no que vem a seguir? Ele perguntou suavemente. Lena virou-se para ele. Realmente olhou para ele. O homem que ficou ao lado dela quando ela estava no seu pior. O homem que acreditou nela antes que ela acreditasse em si mesma. Eu o faço agora, ela sussurrou. Ele deu um passo lento mais perto. Não imponente, não exigente, apenas presente, oferecendo calor no frio. Você não precisa se apressar em nada, Mason murmurou. Mas se um dia você quisesse, ela colocou uma mão em seu peito, parando as palavras gentilmente. Eu sei, ela disse. E um dia eu poderia. Neve caiu suavemente ao redor deles, quieta e perdoadora. Pela primeira vez, Lena Marlowe sentiu o peso de seu passado deslizar para longe,
substituído por uma paz que ela finalmente acreditava merecer. Então, a história chegou ao fim. Meus maravilhosos amigos, se vocês ainda estão aqui comigo neste momento, então algo na jornada de Lena deve ter tocado seu coração de uma maneira tranquila e honesta. E talvez, enquanto nos sentamos aqui juntos, vale a pena perguntar por quê? Por que sua dor, sua coragem, seus passos tranquilos para frente importaram para você? Porque na vida todos nós enfrentamos momentos em que devemos nos afastar do que nos machuca mesmo quando nossas pernas estão tremendo. Marcos Aurélio uma vez escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não eventos externos." Perceba isso e você encontrará força. Hoje, Lena encontrou essa força não de uma vez, não dramaticamente, mas em pequenas decisões tremendo que lentamente abrem a porta para uma nova vida. E talvez essa seja a lição para todos nós. A cura não vem em um único momento. Ela vem em pequenos passos, pequenas verdades, pequenos atos de escolhermos a nós mesmos novamente. Se esta história ficou com você, se ela te fez sentir vista ou menos sozinha, então fique com nossa pequena comunidade aqui. Curta, compartilhe e se inscreva para que essas histórias possam continuar encontrando as pessoas que mais precisam delas. E lembre-se, você também merece uma vida que não dói para